Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Hebreus 11, do versículo 1 ao verso 6. O tema da nossa meditação neste dia é Andando pela Fé. Diz assim a Palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, andando pela fé. Em nossos dias, nós somos bombardeados na TV, nas programações de rádio, e diversos programas evangélicos estão a todo momento ensinando você, falando que você precisa ter fé. Tenha fé que você vai ser curado. Tenha fé que sua situação financeira vai mudar. Tenha fé que o seu casamento vai ser transformado. Tenha fé que algo de sobrenatural acontecerá na sua vida. Invista tal valor, mande uma oferta para um pregador tal que algo trará resultado. Mas a Bíblia nos mostra que andar por fé é diferente. O texto que acabamos de ler nos mostra o conceito bíblico de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Nós não somos daqueles que vemos para crer, como disse Tomé. Pelo contrário, nós cremos para ver. O cristão vive pela fé, mesmo que as circunstâncias no momento não sinalizem para ele coisas positivas. Andar por fé é entender que Deus é o seu guia. É semelhante a uma criança que anda com os olhos vendados, de mãos dadas ao seu pai, e ela anda segura, tranquila, porque sabe que seu pai jamais a conduzirá para um lugar ruim. Ainda que ela tropece, as mãos fortes de seu pai a sustentará. Ela não teme a escuridão, porque sente o toque protetor, cuidador de seu pai. Ela não se sente só, ainda que ela não consiga enxergar a sua trilha. Ela tem a confiança de que seu pai a está guiando e ele a conduzirá para um lugar seguro, para um lugar tranquilo. Andar por fé não é um salto na escuridão. Pelo contrário, é ter a convicção de que Deus continua sendo nosso guia, o nosso orientador. A nossa vida está em suas mãos. Ele continua conduzindo. Foi por isso que Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela sem saber para onde ia, porque Deus que o convidara era quem o guiaria naquela jornada. Andar por fé não é andar por vista, como nos diz o apóstolo Paulo, porque como esperaremos o que vemos? A esperança é justamente daquilo que não vemos. E essa esperança bíblica é crer a despeito das circunstâncias, a despeito da sua condição física, a despeito da situação do momento, é continuar crendo, porque Deus é quem nos guia, é quem nos conduz, é Ele que traz à existência as coisas que não existem, porque Ele trouxe o próprio universo pela sua palavra à existência, e nós cremos nesse Deus poderoso. Por isso que precisamos exercer fé nesse relacionamento, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a fé é necessária para aqueles que se aproximam de Deus, porque nós não vemos, mas sentimos a sua presença, a sua proteção, a sua provisão, vemos a sua criação, as suas maravilhas, e isso é andar por fé. Se você está a todo momento esperando sinais, esperando que alguém
traga uma revelação especial, esperando que na sua vida haja uma receita de bolo, de como será o seu futuro, de que alguém leia suas mãos, ou de que alguém traga uma revelação numa metáfora evangélica do que seria uma cartomante, dizendo para você como vai ser seu futuro. Isso não é fé. Andar por fé é andar confiante de que Deus continua sustentando nossas mãos, continua protegendo e nos cuidando. O verso 8 desse capítulo 11 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mas era Deus que o convidara. Quem fez o convite era mais importante do que o resultado do convite, porque ele sabia que Deus o conduziria nessa jornada, Deus o guiaria, Deus protegeria, Deus seria seu provedor, e isso era suficiente. É engraçado que há muitos crentes, membros de igreja, que têm uma fé baseada em sinais, precisam ver para crer. São como Herodes. Quando Jesus foi ter com Herodes e sendo interrogado por Herodes, Herodes disse a Jesus: faz um sinal para que eu possa crer que você é o Messias. Ele estava esperando sinais. Ele estava esperando que Jesus, como um mágico, fizesse algum truque excepcional, maravilhoso, e só então ele acreditaria que Jesus era o Messias, a despeito de todas as maravilhas e sinais que Jesus já havia operado. Há muitos de nós assim. Precisam ver para crer, mas essa não é a perspectiva bíblica. Pelo contrário, andamos por fé porque Deus nos conduz. Há uma ilustração antiga que diz que um montanhista se perdeu ao tentar escalar um grande monte. E esse alpinista lá pela noite caiu e deslocou-se numa ribanceira, mas como ele havia prendido a corda junto ao monte, ficou pendurado. E no meio da escuridão, em desespero, ele gritou: Senhor Jesus, salva-me, salva-me porque eu vou morrer, eu estou aqui pendurado, não estou vendo nada à minha frente, salva-me. Jesus respondeu para ele: corte a corda. Ele: mas Senhor, eu vou cair, eu vou me esborrachar todo. E Jesus respondeu para ele: corte a corda. No outro dia, já com a luz do sol, um grupo de resgate encontrou esse montanhista morto, congelado, a 1 metro do chão, porque ele se recusou a crer na palavra de Jesus. Isso é só uma ilustração, mas isso evidencia muito do que deve ser o nosso relacionamento com Deus. É pela palavra dele que andamos. Podemos não ver nada, mas se ele nos garante, ele é fiel para cumprir. E é por isso que o texto de Hebreus, nesse capítulo 11, que eu recomendo que você leia, mostra nesta galeria da fé exemplos de pessoas que suportaram tudo porque criam naquele que havia prometido todas as coisas. É importante que nós entendamos isso. No verso 33 de Hebreus 11 diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tudo isto estes homens sofreram, porque creram na promessa e na provisão de Deus. Andar por fé é assim. É trilhar em meio à escuridão, mas tendo a convicção de que Deus sustenta você pela mão. É Ele que te conduz. E ainda que estejamos às cegas,
temos a proteção, o cuidado de que Ele nos conduzirá para o local que Ele quer. Nosso desejo deve ser sempre estar no centro da vontade de Deus. Você tem exercido fé? Ou tem permitido que em seu coração a dúvida ganhe corpo, faça morada? A incredulidade tem reinado no seu ser? A apatia espiritual tem sido o padrão da sua vida cristã? Você tem se deixado silenciar pelas vozes malignas que dizem para você: desista desse projeto de oração, abandone esse ente querido que você tem batalhado por ele em oração, abandone esse pedido, você já tem orado há tanto tempo? Precisamos crer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe no santo nome de Jesus.